Amados, nós vamos então agora começar do começo, a nossa vinha. Para isso, eu gostaria de pedir a você para abrir a palavra de Deus no profeta Isaías, capítulo 5, versículo 2. Isaías capítulo 5, versículo 2. Isaías 5 é uma palavra muito dura para Israel. É a parábola da vinha. Mas eu gostaria de chamar a atenção, não do contexto do texto, porque o contexto aqui é bem diferente do que queremos compartilhar. Eu quero chamar a atenção aqui da primeira coisa que é feita, de acordo com Isaías 5:2, a respeito da vinha. A minha versão diz assim, Deixe-me ler o verso 1 para ficar melhor compreendido o texto. Ora, seja-me permitido cantar para o meu bem-amado uma canção de amor a respeito da sua vinha. O meu amado possuía uma vinha num outeiro fertilíssimo e, revolvendo-a com enxada e limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides e edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar e esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. Muito bem. Como eu disse a vocês, o capítulo 5 é uma exortação do profeta à nação de Israel, comparando com uma vinha. Não é o nosso assunto. O que eu quero chamar a atenção é como é que a vinha começa. E essa manhã eu gostaria de fazer uso da primeira parte do versículo 2, que diz assim: limpando-a das pedras. Então, queridos, nessa manhã, a primeira coisa que nós vamos fazer é o período da preparação. Eu creio que hoje, pela manhã, hoje à noite, ainda domingo pela manhã, domingo que vem, nós estaremos na fase da preparação. E dentro dessa fase da preparação, a primeira coisa é tirar as pedras. Quando terminar a reunião aqui, eu gostaria que você levasse umas pedras dessas, não é para casa não, porque você vai tirar as pedras. Cada um pegue uma pedra que está ali. Por sinal, conseguiram umas pedras bonitas, não dá nem vontade de jogar fora a pedra. Então nós vamos pegar a pedra e guardar. Mas não guarde a pedra para a gente reforçar o sentido do que queremos dizer. O que queremos dizer é remover, é limpar, é tirar. Então você vai, num ato aqui, nós vamos orar, e você vai tirar e jogar fora, desfazer dela. Primeira coisa é tirar as pedras. E eu estava buscando a Deus sobre qual o significado dessas pedras. De que pedras poderíamos falar nessa manhã aos irmãos? E a primeira pedra que me veio, muito forte, para tratar do assunto de superabundância, é a pedra do senso de indignidade. O senso de indignidade. O que é isso? É dizer assim, quando você ouve a palavra assim, superabundância,
começa a falar, você pode associar essa palavra com prosperidade, crescimento. Você pode associar essa palavra com só aumento, porque a abundância na Bíblia tem um sentido de algo que aumenta, algo que cresce. E a palavra é muito forte, não é só abundância. Estamos falando de um mês, vamos orar, queridos, para que na tua casa, na tua vida, no teu trabalho, haja superabundância mesmo, amém? Só que, quando a gente vai falar dessas coisas, a primeira resistência que a gente tem, primeiro muro, é o muro de você não se sente digno de prosperar. Você não se sente digno de tanta coisa boa acontecer na tua vida. Tem hora que Deus começa a abençoar você, num dia, numa semana, você começa a contar tanto testemunho de Deus, que você mesmo fica desconfiado. Você fala assim, está muito bom, vai dar alguma coisa errada. Você já se viu coisa boa acontecendo com você assim? Tem hora que num dia, pela manhã, aí alguém te deu algo, aí você fala assim, quanto foi? A pessoa fala, foi nada não, é um prazer. Aí você, uau! Você chega a olhar assim e fala, meu Deus, sei não, viu? Aí naquele mesmo dia, você vai pagar uma coisa em algum lugar e a pessoa fala, já foi pago, pode ir, fulano já pagou. Aí você, Deus. Aí você fala, meu Deus do céu, será que vai acontecer alguma coisa muito ruim? Queridos, nós não estamos muito familiarizados com bênção sobre bênção, com de um degrau de glória a outro degrau de glória. A gente está tão familiarizado com não deu certo, bateu na trave, quase, uma notícia ruim, ou você ouve de alguém próximo seu, ou liga a televisão, a gente é cercado de tanta coisa, e na maioria delas coisas desagradáveis, que nós ficamos com o coração familiarizado com o que é desagradável. Parece que se acontecer uma coisa ruim, já era natural que acontecesse. Mas parece que se acontecer uma coisa muito boa, você fala, opa, hoje vai chover. Vou até sair vou até com guarda-chuva de metal, porque vai chover canivete, vai ser tempestade. Amados, nós temos um senso comum nas brincadeiras que a gente fala, que revela uma verdade muito profunda. A verdade de que nós não estamos acostumados com o que é excelente, com o que é o melhor. E há em nós um senso de indignidade. O Brasil sofre disso, sabia? O Brasil é um país do terceiro mundo há muitos anos. Ainda que tenha riquezas, possibilidades, que país de primeiro mundo não tem. E eu entendo que a questão não está no bolso, a questão está na cabeça. Há uma mentalidade de terceiro mundo. Quer ver um exemplo? Valorizamos demasiadamente produtos que são de fora e não feitos aqui no Brasil. E os de fora vêm com aquela marca poderosa, famosa. Mas você vai ver a etiqueta, está assim, feita em Taiwan.
produzido na Indonésia. Mas parece que se é tal marca, se é estrangeiro, autor. Eu lido muito com autores em função de ser eu gosto de livraria, gosto de livro. Para mim, Paraíso é uma biblioteca. Eu tenho uma ideia de Paraíso, de que eu vou entrar numa livraria enorme e vai ter um cafezinho na livraria para eu poder sustentar o dia inteiro comendo alguma coisa. Então, e eu observo, parece que o autor estrangeiro é mais privilegiado, prestigiado, valorizado do que o autor nacional, do que o autor brasileiro. Simplesmente pelo fato, você nem leu o livro. Nem leu. Você nem leu o livro do estrangeiro, nem do nacional. Nem leu. Mas só o fato de estar lá escrito assim, John Green. E o outro está Antônio da Silva Souza. Aí você fala, o John Green deve estar escrevendo algo muito maravilhoso. Pode alguma coisa boa vir de Antônio da Silva Souza? Amados, nós somos um país que temos uma história de escravidão muito forte. E daí eu diria a vocês, nós continuamos tendo uma mentalidade escravo. É aquela mentalidade para o que é pessimista, mentalidade limitada, mentalidade empobrecida. São características de uma mentalidade de escravo. É interessante isso. Por isso, nós desenvolvemos, ainda que nem queiramos isso, um senso de indignidade, um senso parece de não mereço. Nós temos uma dificuldade muito grande de aceitar elogios dentro daquilo que fazemos bem. Se alguém chega a você e fala, você que fez isso? Que coisa linda! Aí você reveste isso de humildade e não recebe aquele elogio, porque acha que seria muito orgulho seu se você dissesse, fui eu que fiz. E a pessoa fala, está muito bem feito. E você fala assim, concordo com você. Está muito bem feito. Eu até diria, está bem feito demais. O outro vai até assustar, vai achar que você é um orgulhoso, é um pedante. Por quê? Porque nós temos uma cultura da miséria, uma cultura da indignidade, do não pertencimento, do não merecimento. Agora eu queria que a gente lesse uns textos da palavra de Deus. Porque se nós vamos ter dignidade a respeito de alguma coisa, é o nosso Deus que tem autoridade para falar se nós somos dignos de alguma coisa ou não. Amém? Então, vamos à palavra de Deus, porque é tremendo isso. Eu queria ler com vocês Deuteronômio, capítulo 24, versículos 21 e 22. Deuteronômio 24, versículos 21 e 22. Veja o que acontece aqui numa recomendação a respeito da vinha, a respeito do vinhedo. Diz assim, quando vidimares a tua vinha, quando você for lá
colher uva, não voltarão para rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Presta atenção aqui. Essa é uma recomendação de Deus ao seu povo, dizendo assim: quando vocês forem colher a uva, aí na hora de colher, muita uva cai no chão. E aí o Senhor diz assim: não apanha aquilo que caiu, não. Deixa isso aí para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Nós, muitas vezes, temos um senso de indignidade tão grande que parece que nós ficamos assim, olha, somos daquele povo, não somos do povo que vai lá colher a uva. Nós somos, na verdade, daqueles que ficam lá fora aguardando o povo de Israel colher e torcendo para alguma coisa cair. Aí quando eles saem, aí vem lá aquela turma de estrangeiro, de órfão e de viúva, e aí pega o que sobrou. O nosso senso de indignidade nos leva muitas vezes até essa postura, a postura de ficar aguardando a sobra. Mas agora eu tenho uma palavra para você, para cada uma dessas palavras aqui: estrangeiro, a outra palavra órfão e a outra palavra viúva, para cada uma delas. Então, estrangeiro, abra a tua Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículo 19. Efésios 2, 19. Efésios 2, 19 diz assim: assim, pois, não sois mais estrangeiros. Amém, amados? Diga assim: eu não sou estrangeiro. Amém? Amados, a sobra da uva fica para o estrangeiro. Então diga assim: eu não sou estrangeiro. Amém? Então você tem que ficar com qual parte da vinha, da uva? O melhor. Você tem que ir lá no pé. Porque o que foi conquistado na cruz do Calvário por você é para te dar toda a autoridade de ir no pé e tirar do próprio pé o cacho de uva em nome do Senhor Jesus. Segunda coisa, órfão. Abra a tua Bíblia aí em João 14, 18. João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 18. Jesus diz assim: não vos deixarei órfãos. Diga assim: eu não sou órfão. Amém? Glória a Deus. Então, nós não somos órfãos. Terceira coisa, Isaías 54, versículos 4 e 5. Vamos ao profeta Isaías. Isaías, capítulo 54, versículos 4 e 5. Diz assim: não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás afrontas. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não te lembrarás mais da vergonha da tua viuvez. Versículo 5. Pois o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Aleluia. Diga assim: eu não sou mais viúva. Pode o homem falar isso também.
Porque aqui a questão não é masculino e feminino. Observe o que a palavra está dizendo. Não somos estrangeiros, não somos órfãos, não somos viúva. E o resto da vinha fica para estrangeiro, órfão e viúva. Mas nós não somos mais. O que Deus fez por nós, em Cristo Jesus, nos dá uma autoridade sensata, um direito legal, para que nós tomemos lugar à mesa, para que nós não comamos das migalhas que caem da mesa. Nós somos contados entre aqueles que se assentam à mesa. Nós somos contados entre aqueles que se assentam com príncipes e princesas. Nós somos contados com aqueles que são sacerdotes de Deus. Nós somos contados com aqueles que vão ao vinhedo para tirar a uva do pé. Amém? Você crê nisso? Então é o seguinte, olha só. Vamos tirar aqui essa pedra. Está aqui, ó. Tirei uma aqui, ó. Esse senso de indignidade. Vamos remover. Porque nós vamos plantar um negócio que vai crescer, em nome de Jesus. Nós vamos plantar uma coisa que vai prosperar, em nome de Jesus. E aí, eu quero ser uma boa terra para a prosperidade, para a abundância, em nome de Jesus. Amém? Agora, eu gostaria de compartilhar com vocês o que talvez poderíamos chamar de uma segunda pedra, que é o entendimento falso sobre abundância. É uma pedra que precisamos tirar. Entendimento falso, enganoso. Isso aqui a gente precisa tirar mesmo. Essa é uma outra que precisa ser removida aqui. Porque nós vamos plantar uma vinha, amados, e essa vinha vai prosperar, vai crescer, vai multiplicar. Então, o Senhor Deus quer que nós entendamos assim. O que é então prosperidade? O que é então abundância? Então nós precisamos remover a ideia falsa, o entendimento falso. Primeiro entendimento falso. Primeiro entendimento falso é a de que a riqueza de um homem consista nos bens que ele possui. Isso é um entendimento falso. Abra a tua Bíblia em Lucas, capítulo 12, versículo 15. Lucas 12, 15. Olha o que Jesus está falando aqui. Lucas 12, 15. E disse ao povo: acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Olha que declaração tremenda de Jesus. Nós temos uma ideia falsa de prosperidade e abundância, achando que a abundância, a prosperidade é acumular, é ter riquezas, é ter isso, é ter aquilo, é ter muito isso, muito aquilo. Mas Jesus diz assim, isso é enganoso, isso é falso, porque a riqueza de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Eu ouvi de dois irmãos aqui da igreja, pastora Jane e o irmão Haroldo, de duas declarações sobre o que viria a ser abundância, que eu gostei muito. A Jane disse uma coisa muito boa, muito tremenda, que é assim: uma pessoa está no lugar em que ela tem que estar, fazendo
o que ela tem que fazer, dentro do propósito de Deus para a sua vida, essa pessoa pode ser chamada de uma pessoa próspera, abundante. E é verdade. Uma outra coisa interessante que o Haroldo falou é que ele disse: abundância para mim, prosperidade para mim, não é o que se possui, mas o quanto se usufrui daquilo que possui. E isso é tremendo também. Porque, na verdade, quanta gente tem tanta coisa e não usa 5% do que tem. Eu diria que essa não é uma pessoa próspera. E todos esses conceitos que eu falei aqui, queridos, são baseados na palavra de Deus. Porque o Senhor Jesus nos ensina que, de fato, abundância, prosperidade, não consiste nos bens que você possui. Consiste, sim, em você estar no centro da vontade de Deus. Consiste em você estar usufruindo daquilo que Deus está te dando. E vocês com certeza devem ter outros conceitos aí do que significa abundância. Mas a verdade é que nós precisamos remover mais essa pedra. A pedra do conceito falso de achar que a abundância está no quanto possuímos. E não está. Deus vai mostrando ao longo dessas 8 ministrações onde de fato está e onde Ele quer que a pessoa esteja de fato prosperando, onde de fato haverá abundância. E com certeza esse item de riquezas, bens, faz parte também. Mas a vida do homem não consiste nisto. Mas com certeza é uma bênção que Deus quer para nós, a bênção de adquirir coisas, de possuir coisas. Uma outra pedra que eu gostaria de tirar, que é uma outra ideia falsa, é achar que prosperidade, abundância, é uma coisa que dependa das nossas forças. Abra a tua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 8, versículos 17 e 18. Deuteronômio, capítulo 8, versículos 17 e 18. Olha o que Deus diz ao povo que vai entrar numa grande abundância. Esse povo está saindo do Egito, passando pelo deserto, e vai entrar em Canaã, um lugar onde mana leite e mel, um lugar de muita prosperidade. Agora veja o que ele diz aqui no capítulo 8, versículos 17 e 18, assim, ó. Deus está temendo que eles digam no coração deles: a minha força, isso é o povo falando, a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriram estas riquezas. Agora veja o verso 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, a fim de confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como hoje se vê. Então, queridos, nós temos que tirar essa ideia de falar assim: eu arregaço a manga da camisa, isso não sou eu para fazer, não vai cair do céu. Amém, eu concordo. Temos que nos mover. É claro, Deus abençoa aquele que é diligente no seu trabalho. Mas com certeza não quer dizer que dependa do que eu faço, dependa da minha capacidade, dependa da minha inteligência, dependa da minha força física. Não. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor
não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Aí você vai dizer, aquele que edifica trabalha? Trabalha. Aquele que vigia, o guarda que vigia, ele vigia? Vigia. Ele não deixou de vigiar, o outro não deixou de trabalhar, mas o que o Senhor está dizendo é, o seu trabalho será em vão, a sua vigilância será em vão, será o mesmo que nada. Porque se o Senhor não edifica a casa, aqueles que trabalham, trabalham em vão. Se o Senhor não guarda a sua casa, em vão é aquele cadeado. Em vão é aquela câmera de segurança. Em vão é o Rex. Rex. Sabe quem é Rex? Em vão é o latido de Rex. Aí você vai dizer, vamos tirar todas essas coisas. Não, a Bíblia não está dizendo isso. Está dizendo assim, ele tem que trabalhar, o outro tem que vigiar. Mas se não é o Senhor, ele vigia em vão. Se não é o Senhor, ele trabalha em vão. Então, queridos, temos que remover essa pedra. Essa pedra dessa ideia falsa de achar que a abundância é uma coisa que dependa das nossas forças. Não depende. Mas agora, por último, eu queria falar com vocês de uma coisa. Temos uma outra ideia falsa, que é o contrário dessa. Que é uma outra pedra para ser removida. É dizer assim, não depende das minhas forças. Eu entendo. Deus é que vai fazer tudo para que superabunde. Deus fará tudo. Deus é que me fará prosperar em tudo. Eu estou aguardando até hoje. Deus é que vai fazer todas as coisas. Muito bem. Para você entender melhor que a superabundância é um trabalho de cooperação, onde não sou eu só que faço, mas, por outro lado, não é só Deus que faz, somente, mas há uma cooperação, você precisa ouvir as demais ministrações. Porque nas demais ministrações, nós vamos estar trazendo uma palavra de Deus do onde é que nós participamos. O que é que Deus está requerendo então que nós façamos para que de fato essa vinha venha crescer e venha dar muitos frutos. Por isso, se você não puder vir hoje à noite, assista o vídeo de hoje à noite. Tá bom? Amém, queridos?